Os apóstolos do Senhor Jesus tiveram uma importância fundamental no alicerce da Igreja do Senhor Jesus no primeiro século de nossa era cristã. Porque o Senhor Jesus exerceu um ministério de pregação, de ensino de maneira oral. Ele não deixou nada escrito no que diz respeito à sua legislação. E os apóstolos, dando continuidade às atividades da Igreja de Cristo, eles exerceram papéis fundamentais no que diz respeito a transmitirem os ensinamentos do grande mestre Jesus de Nazaré. Assim sendo, é que eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, não somente para ensinar para aqueles que viveram nos seus tempos, mas para as gerações futuras daqueles que haviam de fazer parte do reino de Cristo Jesus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 14 ao 18, está escrito: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele próprio. Conhecemos o amor nisto, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos apenas de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Todos estes ensinos que nós encontramos neste texto sagrado era mais que necessário para aquela época. Os apóstolos, que tinham conhecimento do que acontecia em cada comunidade cristã, transmitia os seus conselhos para a edificação do corpo de Cristo, a Igreja do Deus vivo. E o apóstolo começa dizendo: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Todos aqueles que efetivamente vivem para Deus e com Cristo Jesus passou por esse processo de transformação da morte para a vida. E somente os que já foram transformados pelo poder do Evangelho sabem a realidade da regeneração espiritual, do novo nascimento. Por isso que há uma mudança de vida, uma mudança de perfil, uma mudança de natureza em todos aqueles que verdadeiramente aceitam
a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Efetivamente, neste período em que a Igreja do Senhor Jesus vivia momentos de severas perseguições dos próprios judeus, do império político de Roma contra o verdadeiro cristianismo, se fazia mais que necessário a prática do amor fraternal. O Senhor Jesus ensinou que, em primeiro lugar, os seus seguidores devem amar a Deus acima de qualquer coisa, e o segundo mandamento da sua legislação, da legislação de Cristo, é amar ao próximo como a si mesmo. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele próprio. O povo de Deus era que se unir cada vez mais, porque a perseguição era geral, de forma que não poderia haver traição entre os seguidores de Cristo naquela época, em que um entregasse o outro. Por exemplo, nem todos podiam confessar publicamente a sua fé em Cristo, porque havia uma perseguição ferrenha do Império Romano, principalmente contra os cristãos. Então, se tivesse alguma querência, como se diz aqui no sertão, de um para com o outro, não poderia haver o ódio ao ponto de entregar um ao outro às autoridades perseguidoras daquela época. E o escritor continua transmitindo o seu conselho. Conhecemos o amor nisto, que ele, Cristo, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A história do Senhor Jesus, conhecida por todos nós, que somos os seus discípulos principalmente, mas também por quase todas as pessoas, nos transmite a verdade de que ele foi sacrificado em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se deu a si mesmo por nós, como prova do grande amor de Deus pela humanidade. E a mesma coisa nós devemos fazer para com o nosso semelhante, principalmente para com os domésticos da fé. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas apenas, mas por obra e em verdade. Além das perseguições sociais, religiosas, que os cristãos estavam enfrentando do Império Político de Roma, dos judeus e das autoridades daquela época, havia também o confisco dos bens daqueles que confessavam a sua nova fé em Cristo Jesus. E por conta desse confisco, havia muita necessidade entre o povo de Deus, e o conselho do apóstolo é que uns ajudassem aos outros. Por gentileza, compartilha este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.